Você conhece a teoria das janelas quebradas? Essa teoria, que eu chamo de teoria, né? Na verdade não é uma teoria, mas é sim uma maneira lúdica da gente entender como nossa empresa está por dentro. Ela rege que existem dois tipos de situação e dois tipos de empresa diferentes. E, é claro, você precisa ficar atento ou atenta ao que eu vou falar, ao que eu vou passar aqui agora, porque a teoria das janelas quebradas, ela denota e vai te dizer como de fato a sua empresa está. Mas antes, é claro, eu preciso pedir para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sininho das notificações, para você deixar um like no vídeo, comentar o vídeo e tudo mais. Porque cada engajamento que tem aqui, eu tento responder e cada engajamento também catapulta o canal para novos ares. Você engajando o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo faz sentido para outras pessoas, que outras pessoas vão gostar de assistir esse vídeo e é fato que o YouTube vai recomendar mais para essas outras pessoas. Então vamos lá. Hoje eu quero passar para vocês a teoria, o que eu chamo da teoria das janelas quebradas. Mas para passar isso, eu preciso que a gente se imagine em um lugar e em uma dada situação. Vamos supor que a gente esteja na rua e do seu lado esquerdo esteja uma casa abandonada, com lixo na rua, com a parede sem pintar ou com a pintura por fazer, a parede toda pichada e as janelas quebradas. Do seu lado direito, da mesma maneira, tem uma casa intacta, uma casa que acabou de ser pintada, uma casa com jardim aparado, uma casa com as janelas inteiras, da mesma maneira que a outra casa do lado esquerdo não estava, essa casa está com as janelas inteiras. E aí eu pergunto para você, qual casa você se sente mais confortável em tacar uma pedra na janela? É claro, a maioria das pessoas não vão se sentir confortáveis em tacar uma pedra na janela de nenhuma das duas casas. Mas vamos se lembrar que isso daqui é um exercício de pensamento, um exercício de imaginação para a gente e depois para algo concebido aqui na vida real. Então, é claro que 95% das pessoas vão responder que preferem atirar uma pedra na casa que já está toda quebrada, na casa que não tem cuidado nenhum, na casa que está lá, às vezes, jogada às traças. Por que não jogar na outra casa? Porque tudo que você fizer na outra casa vai aparecer demais. A outra casa, ela tá passando uma mensagem de que tem alguém cuidando daquele lugar, daquele estabelecimento. Já a casa do lado esquerdo não. Então, nós nos sentiríamos mais confortáveis em tacar uma pedra na casa do lado esquerdo. Por que seria diferente na nossa empresa? Por que seria diferente no nosso dia a dia? Essa é a pergunta que vale ouro aqui desse vídeo. Se a gente tem zelo pela nossa empresa, se a gente deixa tudo bem cuidado, se a gente deixa tudo bem organizado, se as nossas contas estão em ordem, se as nossas finanças estão em ordem, se tudo rege 100% correto, que não 100% porque é muito difícil de chegar lá, mas 90% correto, por que alguém tacaria uma pedra? Por que alguém desorganizaria essa empresa que existe tanto cuidado para com ela? Da mesma maneira é na outra situação. Se a nossa empresa é desorganizada, se eu como chefe, se eu como diretor, como líder, não tenho cuidado com nada,
se eu não tenho responsabilidade para com os meus colaboradores, não pago em dia, se eu se eu prometo as coisas e não cumpro, por que alguém teria cuidado para com a minha empresa? Por que a minha empresa tem que ser vista como algo, objeto de cuidado? Não é assim que funciona. Eu só vou respeitar aquele lugar que me respeita. É assim que muitas pessoas pensam. Por mais que tenha algum sentido equivocado nessa palavra, porque eu não penso dessa maneira, mas enfim, entendo que tem pessoas que pensem, eu só vou respeitar o lugar que me respeita de volta. Por que eu teria que ter cuidado com um lugar que não me paga direito? Por que eu teria que ter cuidado com um local em que eu não sou respeitado? Por que eu teria que ter cuidado com um local que o próprio dono não tem cuidado com o local? Que não deixa as coisas em ordem, que não organiza os processos, que não, às vezes, limpa a própria sala, o próprio banheiro. Você entra no escritório, tem papel para cima, papel para baixo, voando pelas janelas. Você vai para o local de atendimento, é tudo sujo, mal cuidado, o banheiro nem se fale. Por que eu, colaborador ou cliente ou qualquer outro tipo de situação, tenho que ter cuidado para com um local desse? Agora, da mesma maneira é para com a casa intacta, bem cuidada, que existe alguém zelando por ela. Eu tenho que ter cuidado nesse local. Afinal de contas, se eu tacar uma pedra aqui nesse local, eu vou me destacar de todo o resto que está cuidando do local para que saia tudo em ordem, para que se cumpra as tarefas com primazia, para que estão cuidando para que as finanças da empresa fiquem em dia. A maioria das empresas que estão com as janelas quebradas e que são de alguma maneira mal cuidadas não entendem que estão nessa situação. Não entendem por que os colaboradores entram nas empresas, por que os clientes entram na empresa sem respeito nenhum, sem admiração nenhuma por aquele local, porque ela própria não se dá o respeito. Porque o próprio dono, o próprio diretor, o próprio CEO, o próprio líder não dá o respeito para aquela instituição, para aquela empresa. Da mesma maneira é o contrário. Quando você entra num local onde você se sente bem, se sente bem-vindo, se sente revigorado, sente que aquele ambiente possui amor, porque o amor ele vibra, o cuidado ele vibra de uma maneira diferente, você se policia para não ser a pessoa que vai tacar a pedra na janela. A teoria das janelas quebradas vem justamente pro empreendedor entender que a empresa dele precisa ser bem cuidada. Mas parece óbvio falando assim, né? É claro que a minha empresa tem que ser bem cuidada, pô. É claro que eu tenho que cuidar da minha empresa. Mas não é isso que a gente vê na maioria dos casos no dia a dia. As pessoas, elas se acostumam com as situações. Os empresários se acostumam a viver no meio do papel, a viver no meio da poeira, porque às vezes é um ambiente que tende ao insalubre. O empresário se acostuma, aquilo ali que ele vê todo dia acaba virando a paisagem, um retrato ali, e ele fatalmente não vai atrás para conseguir zelar e consertar por aquela situação. Mais uma vez, a gente tem que se policiar, a gente enquanto empresário, enquanto líder, enquanto encarregado, a gente precisa zelar pela nossa instituição, ter um olho clínico
para com a nossa empresa. Ter um olhar de amor, um olho clínico para com as pequenas falhas do dia a dia, para que elas não venham a acumular e assim a começar a aparecer as janelas quebradas dentro do nosso local de ganha-pão e de tantas outras pessoas. Olha só como uma metáfora é tão poderosa para a gente identificar o que acontece no dia a dia da nossa empresa. Eu tenho certeza que você aí do outro lado começou a pensar na sua empresa de uma maneira diferente. E é essa visão que você tem que ter 12 horas por dia enquanto você está lá dentro. É essa visão que tem que tocar como um sino 2, 3 vezes por dia. O olhar clínico para não deixar as janelas quebradas aparecendo. Para não deixar os defeitos da empresa aparecerem. Ou, se aparecem, sanar eles o mais rápido possível. Às vezes eu me pergunto, né? Poxa, mas o que uma pintura pode fazer aqui na minha empresa? O que eu pegar, contratar um pintor, pintar a minha empresa tudo de novo, já que ela está com uma pintura um pouco mais degradada, com marca de mão na parede, com marca de produto, enfim, você sabe a situação da sua aí. O que isso vai fazer de diferença? Às vezes eu pago lá 5 mil, 10 mil, 30 mil reais, não sei o tamanho aí da sua empresa, para nada, para uma pintura que o cliente já está acostumado a ver daquela maneira? Não, você está acostumado a ver daquela maneira. O seu cliente não. O seu cliente não está com você todos os dias, o dia inteiro, assim como você está na sua empresa. Quando você decide ter um ato dessa magnitude vamos exemplificar aqui, como esse exemplo que eu estou pegando, de pintar, de pedir para o pintor pintar a sua empresa, você está colocando amor dentro da sua empresa, você está arrumando uma janelinha quebrada da sua empresa e tornando a tua casa mais atrativa para que outras pessoas não joguem pedra. O mal não se perpetua aonde o bem reina. As trevas não se perpetuam aonde há amor. Essa é a teoria das janelas quebradas e o poder que elas têm de mudar a tua empresa para o bem e para o mal. E eu preciso pedir aqui no final do vídeo para que você se inscreva no canal, se fez sentido essa mensagem para você, para que você deixe o like aqui no vídeo, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com alguém que precisa, porque todo compartilhamento é muito bem-vindo aqui para o canal. Obrigado por ter ficado aqui comigo até agora e até a próxima. Tchau, tchau.